Bom dia. Vamos dar início à reunião número 39 da Câmara de Julgamento da GE, sessão ordinária do ano 2022, de 6/10/2022. Eu peço à secretária para colocar em pauta o próximo item da pauta. Item 2, apresentação e discussão da ata da 38ª reunião pública da Câmara de Julgamento, datada de 29/9/2022. Previamente distribuída, eu pergunto aos demais membros se podemos dispensar a sua leitura. Estou de acordo com a dispensa da leitura. De acordo. De acordo também com a dispensa da leitura. Lembra-te? Hã? O Idalino. O Idalino, ele não está conectado. Ele está conectado, só não está aparecendo ninguém. Não está aparecendo áudio nem imagem. Lembra? O Idalino sumiu. Ele disse no chat lá, o aprovado. Ah, tá. Se manifestar, né? Do lado Eu da peço à direita. secretária para colocar, consignar que a ata foi aprovada de forma unânime. Próximo item da pauta. Item 3. Apresentação e discussão de processo relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. Processo 2022, final 3856. Palavra o relator do processo, Idalino Serra Hortêncio. Vocês estão me escutando ou não? Sim. Estão? Ok. Relatório 131/2022. Trata o processo de auto-fração lavrado em nome da empresa Juarez Mendes Melo Limitada, artigo 12, inciso 4, resolução 297/2007, por, abre aspas, executar serviço com veículo de características e especificações técnicas diferentes das estabelecidas no respectivo contrato ou em norma da GE, fecha aspas. O despacho 603/2022, de 24 de junho de 2022, informa que ficou caracterizada a residência específica para a empresa Juarez Mendes Melo Limitada, CNPJ 01526169 de Ré 42, tendo em vista notificação anterior por infrações do mesmo grupo, resolução 297, nos últimos 12 meses, contados a partir de 1/6/2022. Notificação 627, de 24 de junho de 2002, foi encaminhada para a autuada através do AR Correios e foi recebida na data de 11 de julho de 2022, sendo que a referida defesa, com argumentos, foi protocolada nessa agenda no dia 26 de julho de 2002, portanto, se faz sem festiva. O despacho 541/2022, de 29 de julho de 2022, anota que a autuada apresentou defesa devidamente anexada aos autos, encaminhou esta Câmara de Julgamento para deliberação de sorteio dos mesmos, apreciação e julgamento. Em análise da defesa dos documentos apresentados, a empresa assim se manifestou. Quanto à nulidade do auto de fração, abre aspas, as alegações apresentadas pela autuada, pela autoridade fiscal, contudo, não podem prosperar, uma vez que não foram observados alguns requisitos formais quanto à lavratura do auto de fração e notificação da autuação, o que fatalmente leva à sua nulidade. Ainda a infração não atende às disposições legais que regem a matéria. Artigo 18 da Resolução 297/2007, CG, a GE, estabelece que, artigo 18, o auto de fração deverá conter, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. Inciso 7, assinatura do agente autuante com a sua qualificação. Parágrafo 3º. Após a lavratura, o auto de fração não poderá ser inutilizado e nem ter sustada a sua tramitação, devendo o agente autuante remetê-lo à autoridade superior competente, ainda que haja incorrido um erro ou engano no seu preenchimento, hipótese em que poderá ser declarado nulo ou sem nenhum efeito legal.
Quanto ao prazo para notificação da autuada, constam que a transportadora foi notificada a ER no dia 11/7, segunda-feira, para apresentar defesa ao Conselho e ao presidente da GE no prazo de 10 dias úteis. Consta ainda no auto de infração que sua laboratória ocorreu no dia 22/6 de 2022. A Lei 13.800/2020, que regulamenta o processo administrativo do âmbito da administração pública do Estado de Goiás, no seu artigo 24, estabelece. Artigo 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo dos administrados que dele participem devem ser praticados em 5 dias, podendo esse prazo ser dilatado até o dobro por um motivo justo e devidamente comprovado. SIC. Nota-se que, entre a lavatura, o auto de infração e a notificação do auto, passaram-se mais de 10 dias, ou seja, não foi observado o prazo previsto na referida lei. Assim, mais um motivo para ser declarado nula a infração. Quanto à alegação e à utilização do veículo semi-urbano e linha urbana, com linha convencional. Abre aspas, afirma o agente fiscal responsável pela laboratória do AI que a requerente estava atuando a linha Campestre e a Goiânia em veículo semi-urbano, quando a linha autorizada é para veículo convencional, infringido o artigo 12, inciso 4 da Resolução 297/2007 CG. Ocorre que a multa foi lançada com erro de tipificação e sem correspondência com os fatos imputados à transportadora, uma vez que, de acordo com o quadro de horários em anexo, ela vem operando a referida linha Goiânia, Campestre, Goiás, que é de pequena extensão do sistema semi-urbano há vários anos, sem qualquer oposição, inclusive oferecendo um serviço mais atrativo para o usuário. Destarte, considerando que a transportadora foi autuada quando estava operando uma linha semi-urbana com veículo correspondente para o serviço, não há o que se falar em infração cometida, por erro de tipificação, sendo, portanto, inválida por não corresponder à verdade. Fecha aspas. Por fim, protesto pela anulação do respectivo auto de infração. Em síntese, é o relatório. Considerando a tempestade da defesa apresentada, com esse da mesma estar presente requisito de admissibilidade. Considerando que o auto de infração apresenta erro crasso ao não caracterizar a linha onde ocorreu a, abre aspas, execução de serviço de veículo caracterizado, de veículo com características e especificações técnicas diferentes das estabelecidas no respectivo contrato ou em nome da GE, fecha aspas, qual seja a linha 19.103-00 Goiânia, Campestre, Goiás, conforme o termo de autorização número 0004/2016, considerando que, com a emissão do termo de autorização, processo 2016, 00029-000-666, referente à linha 19.103-00 Goiânia, Campestre, Goiás, o quadro de horário definiu características do veículo como convencional, considerando que a própria empresa, em sua defesa, afirma que está operando a linha modalidade semi-urbana e, portanto, também de características próprias para essa modalidade, características diferentes dos empregados em linhas convencionais, considerando inicialmente que a competência exclusiva da GE, regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário e transporte passageiro do Estado de Goiás. E ela o faz, na forma legal, nos termos do que dispõe o inciso 3, do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569/99, no inciso 3º, parágrafo 4º do artigo 1º do decreto 9533/2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673/2014 e do artigo 2º do decreto 844/2015. Considerando os autos, pode verificar que o agente fiscal, ao constatar que a empresa, abre aspas, executava serviço com meio de características e especificações técnicas diferentes das estabelecidas no respeito do contrato ou em nome da GE, fechar, não caracterizou corretamente a linha autuada quanto ao nome e ao número do auto de fração. Considerando que consta dos autos em que existe razão de ordem legal para anular a auto de fração, pois ao ser lavado não atendeu às formalidades legais, estando assim inválido de vista. Em preliminar, voto pela sua anulação. O processo está aberto para a manifestação dos demais membros. Eu vou proferir o meu relatório. Processo número 2022, sinal 3856, auto-infração 41.429. Trata o processo do auto-infração número 41.429, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Melo Limitada, com base no inciso 4 do artigo 12 da resolução número 297/2007 CG, por executar o serviço com o veículo de características e especificações diferentes das estabelecidas no respectivo contrato ou em norma da GE. A empresa foi autuada por utilizar na linha convencional Campestre Goiânia o veículo de placa JHX 72254, próprio para, sob aspecto técnico, para ser utilizado em vias de características semi-urbanas.
O mencionado veículo está corretamente caracterizado no auto de infração número 41.429 e, pelas suas fotos, é possível identificar claramente que se trata de um veículo para ser utilizado somente em linhas de características sermurbanas. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 627, e a é recebida em 11/7/2022. Notificada em 11/7/2022, a empresa apresentou intempestivamente sua defesa em 26/7/2022, extrapolando, portanto, o prazo de 10 dias úteis previsto na legislação. A referida defesa passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório 131/2022. Em síntese ao relatório. Preliminarmente, com a devida vênia, discordo do relator e entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto de infração número 41.429, nos termos que dispõe o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 51 do decreto 8.444, pois está caracterizado pelo seu percurso, ou seja, origem Campestre, Goiás, destino Goiânia, Goiás. Ainda nesta fase, verifico que a defesa é intempestiva, pois a empresa foi notificada em 11/7/2022 e protocolou este documento na GR em 26/7/2022, extrapolando, portanto, o prazo de 10 dias úteis previstos na legislação. Em face da intempestividade da defesa, que constitui os requisitos básicos para sua admissibilidade, entendo a defesa como não conhecida e, desta forma, não deve ser levada em consideração. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passo a analisar quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois o auto de infração número 41.429 está assinado na forma legal e o agente fiscal Paulo César Ferreira, corretamente identificado, inclusive com o número de seu CPF 659-843-821-72. 2. Uma via do auto de infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa, autuada via e-mail, registrado na GR e devidamente caracterizado no auto de infração. 3. O auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe a obrigação legal de opor o ciente na segunda via. 4. Não se aplica ao caso em exame o que estabelece a Lei 13.800/2001, pois o serviço rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Goiás é regido por legislação própria e os atos normativos editados na forma legal pela GR. 5. A linha 190400 Goiânia Campestre é convencional, consoante se vê nos seguintes documentos, tendo de autorização número 104/2016, quadro de horários e tabela de preço de passagem. 6. O veículo utilizado na execução do serviço é próprio para as linhas de características semi-urbanas, conforme se vê nas fotos anexo ao auto de infração número 41.429. 7. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos, ou seja, a empresa, ao ser autuada na linha convencional 190400 Goiânia Campestre, utilizava o veículo próprio para as linhas de características semi-urbanas. Aqui eu quero fazer uma adendo. A empresa poderia ter requerido, o serviço semi-urbano, e ela nunca o fez até a presente data. Quanto ao auto de infração número 41.429, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos, que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.429, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com agravante que sua defesa é não conhecida, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para manifestação, se assim o desejar. Eu só tenho uma posição, acho que eu respeito todas as posições como a minha, mas eu acho que o Gilvan, você só errou na questão da tempestividade, ela é tempestiva. Vidalino, eu fiz a contagem, e parece que deu 11 dias. Não, porque dia 25 foi feriado. Transferência, feriado da capital de Goiás, aí dia 25 não trabalhou. Eu farei, eu posso fazer essa correção via errata. Não, é eu não tentei a questão de interpretação, contagem, porque isso é materialidade. Não vai influir no julgamento. Alguém mais quer se manifestar? Em votação.
consignando que existe um voto pela manutenção do auto de infração e o voto do relator pela sua anulação. Eu voto pela manutenção do auto de infração contra a Juarez Mendes. Não, ela é tempestiva, então, né? Ele é tempestivo porque 25 de julho foi feriado, é isso, né? 25 de julho. É, transferência capital, né? Para cidade de Goiás. Eu voto junto com o membro Gilvan pela manutenção do auto de infração. Eu voto, né, na divergência aí, acompanho o voto do Gilvan pela manutenção do auto. Para consignar que o auto foi julgado por maioria de votos, os demais membros acompanhando o voto divergente. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado do relator Paulo Henrique Oliveira Marques. É o processo 2022, final 4380. A palavra, o relator do processo, Paulo Henrique Oliveira Marques. Ok, obrigado. Faço a leitura, então, do relatório 144/2022. Interessado, Autoviação Goianesa Limitada, processo 2022, final 4380, auto de infração 41.482, lavrado em 13/7/2022. Dispositivo legal, inciso 38 do artigo 12, resolução 297 do Conselho de Gestão. Emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. A defesa é tempestiva. Foi recebida através de AR no dia 5/8/2022. A data da defesa, ela foi apresentada no dia 19/8/2022. Faço a leitura do relatório. Então, trata de recurso pontual de infração 41.482, lavrado em nome Autoviação Goianésia, com base no inciso 38 do artigo 12, resolução 297, emissão preenchimento de bilhete em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. A empresa Autoviação Goianésia foi autuada pelo fiscal André Luiz Sardinha Tavares, assistente de regulação e fiscalização. Relatório de fiscalização anexo, porque reajustou o valor de R$ 68,65, o preço cobrado pela passagem entre os municípios de Goianésia e Goiânia, sem autorização da Agência Goiana de Regulação, AGR. O despacho 671, de 14 de julho de 2022, informa que ficou caracterizada a reincidência específica para a empresa Autoviação Goianésia, na resolução 297, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 13/7/2022. A notificação 742, de 21 de julho de 2022, foi encaminhada para a autuada através de AR Correios e foi recebida na data de 5 de agosto de 2022, sendo que a defesa, com argumentos, foi protocolada nesta agência reguladora no dia 19 de agosto de 2022, portanto, ela se faz tempestiva. Em análise, a defesa e documentos apresentados, onde a empresa assim se manifesta da ação fiscal. Essa defesa, ela ficou bem sintética, ela ficou interessante, assim, bem sintética e elucidativa em relação ao fato que aconteceu. A ação fiscalizadora realizada no dia 13/7/2022, em uma de suas jurisdições, entendeu como de trânsito irregular autuada, sob o argumento único, o fato de a empresa supostamente realizar a emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. Observou que o campo próprio, que a defesa está cobrando no trecho Goiânia-Goianésia, tarifa de R$ 68,65, enquanto o valor autorizado conforme com a tarifária é de R$ 53,79 centavos. Essa aí ficou confusa aí, isso é que está na defesa, né? Agora que vem o que eu acho que ficou muito claro, do aumento do preço do diesel. É de conhecimento que tem ocorrido uma escala dos preços dos combustíveis no Brasil, uma escalada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, nos últimos 12 meses, o preço do diesel subiu 57%. As empresas de transporte de passageiros
estão sofrendo para manter a sua saúde financeira, porque o combustível representa um dos seus maiores custos da operação de transporte. Com o aumento dos custos, as tarifas atualmente autorizadas tornaram-se defasadas e não mais conseguem suportar as despesas da operação. Combustível, pneus, folha de pagamento de colaboradores, impostos, etc. Item 3. Despedidos de reajuste tarifário e da falta de resposta em tempo hábil da Agência Goiana de Regulação. Em razão do exposto, foram feitos pedidos de reajuste tarifário junto ao órgão regulador por meio do CETRIM-PIGO. Salienta-se que o primeiro protocolo foi realizado no dia 23 de fevereiro de 2022, seguido por outro em 11 de 3 de 2022. No entanto, não houve resposta por parte da AGR em tempo hábil. Vale lembrar que a AGR se manifestou através do ofício 685 de 2022 apenas em 31 de 5 de 2022, ou seja, mais de 3 meses após o pedido. Ora, é inadmissível que, diante da grave situação vivida pelas transportadoras autorizadas, a agência se abstenha para adequação da tarifa e se furte em dar uma resposta célere ou até mesmo que apresente uma solução, ainda que temporária, para o problema. Ocorre que, no presente caso, a agência foi omissa ao retardar o reajuste da tarifa sob o argumento único de que o reajuste é realizado anualmente na database de 1º a 31 de julho. Dessa forma, as empresas se viram à mercê da sua própria sorte, sem amparo governamental e sem uma resposta efetiva da AGR. Item 4, termo de autorização 54/2016. O termo de autorização 54/2016 permite a exploração da linha 01054-00, que liga aos municípios de Goiânia, via Anápolis, pela empresa Autoviação Goianésia. Goiânia, Anápolis. O referido documento estabelece as cláusulas gerais de autorização e no capítulo 5, discorre sobre as regras sobre a remuneração pelo serviço prestado. Assim, no artigo 15, há previsão para que haja revisão extraordinária da tarifa. Vejamos, artigo 15, além dos reajustes previstos no artigo 17 deste termo, poderá haver revisão extraordinária da tarifa em decorrência de eventos que resultem em modificações imprevistas na relação de direitos e obrigações entre a autorizatária e a AGR. Resta claro que, em situações excepcionais, as quais não foram listadas, há que se considerar o reajuste da tarifa. Com isso, objetiva-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Estamos diante da plena aplicação da cláusula rebus sic stantibus ao direito administrativo, possibilitando alteração no contrato quando houver acontecimento extraordinário que tornem uma obrigação excessivamente onerosa para o particular que contrate com a administração pública. A autuada, no final das alegações, requer a imediata anulação do auto de infração pelas razões de fato e de direito, como forma de estar fazendo a mais cristalina justiça. Em síntese, é o relatório. Passo agora a leitura do voto e fundamentação. Considerando que a defesa cumpriu o requisito de sua admissibilidade nos termos do artigo 32, inciso 5º, combinado com o parágrafo 1 da Resolução 297, em que a autuada deve juntar à sua defesa o seu contrato social, o estatuto e os documentos que comprovem o poder de gerência de seu representante legal. Considerando que a defesa atendeu ao prazo de 10 dias úteis, a partir do primeiro dia útil do recebimento da notificação 531/2022 para sua apresentação, assim ela se faz tempestiva. Considerando que a Lei 18.673 de 2014, no que dispõe o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2º, que a autorização deve ser exercida em liberdade de preços, tarifa e frete. Assim, a exploração da linha concedida através de autorização deve prevalecer a liberdade tarifária. Considerando que o sindicato da autorizatária por ofício, enviado ao AGR, definindo o valor do reajuste tarifário com critérios, metodologia e parâmetros estabelecidos pelo regulador em relação à composição do valor da tarifa, do coeficiente tarifário, dos insumos, incrementos e elevação de custos. Considerando os excessivos aumentos
de combustível, em especial o óleo diesel. Ademais, o acréscimo dos itens de custo operacional, acentuando o desequilíbrio econômico-financeiro das empresas autorizatárias. Considerando as sucessivas comunicações enviadas pelas empresas autorizatárias ao ente regulador para promover o reajuste do coeficiente tarifário, o qual manteve-se inerte às solicitações recebidas. Considerando que compete exclusivamente regular, controlar, por parte da AGR, o Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros do Estado de Goiás, ela o faz na forma legal, nos termos do disposto na Lei 3.569 e da Lei 18.673, de novembro de 2014, e de seu artigo 2º, do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Apresento o seguinte voto. Voto, considerando que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.482, pois autuada, no meu entendimento, trouxe argumentos e documentos para que o mesmo seja anulado. Voto pela anulação do auto de infração, dispondo tal entendimento da apreciação dos demais membros dessa colenda Câmara de Julgamento, observando o disposto no artigo 19 da Lei 3.569, acerca do superior reexame e deliberação do Conselho Regulador. Este é o meu voto. O processo está aberto para a manifestação dos demais membros e eu vou pedir vista do processo. Vai em pauta o próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo relator Ricardo Naves Rosa. 5.1. Processo 2022, final 4688. Relator do processo, Ricardo Naves Rosa. Farei a leitura do relatório número 145. Interessada é a Juarez Mendes Melo Limitada. Processo 2022-00029-004688. Auto-infração de número 41498, do dia 1 de agosto de 2022, 1º de agosto de 2022. Título legal, inciso 4 do artigo 12 da Resolução 297 de 2007. A descrição desse dispositivo é executar o serviço com veículo de característica e especificação técnicas diferentes das estabelecidas no respectivo contrato ou em norma da AGR. Defesa é tempestiva e foi apresentada no dia 14 de setembro de 2022. Para a leitura do relatório. Ato processo do auto de infração 41498, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes Melo, CNPJ 01526-169-000142, com base no artigo 4º, no inciso 4º, artigo 12 da Resolução 297/2007, por executar serviços com veículo de característica e especificação técnicas diferentes das estabelecidas no respectivo contrato ou em nome da GR. A empresa foi autuada em Goiânia no dia 1º de agosto de 2022, às 8h07, por colocar em operação na linha Goiânia-Palmeiras de Goiás o veículo de placa JHK 9097, que está corretamente identificado no auto de infração, inclusive com sua foto, com características de semi-urbano em uma linha convencional. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 813, e é recebido em 31 de agosto de 2022. Apresentou tempestivamente a sua defesa no dia 14 de setembro de 2022, cujo documento passa a fazer parte integrante deste ato. Em resumo, em sua defesa afirma: inicialmente faz um resumo da autuação e, ao final, entende que não pode prosperar a aplicação da penalidade. Em sua fundamentação, afirma também que a notificação deveria ter sido encaminhada em 5 dias após a lavratura do auto de infração e não em 20 dias, como consta no processo. Acrescenta que, abre aspas, nota-se que entre a lavratura e a notificação da autuada passaram-se mais de 20 dias, ou seja, não foi observado o prazo previsto na referida lei, fecha aspas. Referindo-se à Lei 13.800 de 2001, que descreve em seu artigo 24, abre aspas, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participarem devem ser praticados em 5 dias, podendo este prazo ser dilatado até o dobro
por motivo justo, devidamente comprovado, fecha aspas. Afirma também que a multa foi lançada com erro na tipificação, que é uma linha de pequena extensão que opera esta linha no sistema semi-urbano há vários anos, sem qualquer oposição da AGR, oferecendo um serviço mais atrativo para o usuário. Ao final, faz outras considerações e requer o cancelamento do arquivamento de auto-infração 41.491. Em síntese, o relatório. Fundamentação e voto. Os termos do artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo 1 da Resolução 297/2007, a autuada deve juntar sua defesa e seu contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, sob pena de não ser levada em consideração. Verifica-se que a defesa atende a esses requisitos de sua admissibilidade. Assim a conheço, passando a analisar sua fundamentação. A alegação de que a notificação deveria ser encaminhada no prazo de 5 dias não tem sustentação legal, pois a Lei 13.800 de 2001 especifica no seu artigo 59 que as regras nela contidas não se aplicam quando houver disposição legal específica, sendo o caso da Lei 18.673 de 2014, que dispõe sobre o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, bem como o Decreto 8444 de 2015, que a regulamenta, os quais não determinam prazos para a notificação dos autos de infração. Quanto à alegação de tipificação, também não tem sustentação legal, pois o Decreto 8444 estabelece em seu artigo 43 que as modificações operacionais dos serviços de linhas regulares, mais especificamente a transformação de linha ou viagem parcial em semi-urbana, descrito no inciso 3, deverão ser solicitadas e autorizadas pela AGR. Sendo assim, concluo que as razões e justificativas apresentadas na defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração 41.498. Voto. Posto isso, considerando que consta nos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.498, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua anulação. Ricardo, me tira uma dúvida, por favor. Sim. Quando você combate o argumento dele dos 5 dias do artigo 10, Sim. você busca que, como existe lei específica, trazendo a 18.673 e o decreto 844, que é específico, ok. Mas na lei específica, qual é o prazo, então, para a resposta? Na lei específica. Para notificação, não tem. Não, prazo para fazer o ato administrativo, porque lá na lei geral, na 3.800... De qual lei você se refere? Você A 3.800. Não, 3.800 diz a regra geral. Aí você diz que não pode ser usada a regra geral porque existe regra específica. Ok. Sim. Agora, qual é o prazo na regra específica? Não tem. Se não tem, tem que usar a regra geral. Eu tenho a regra específica, mas não dá o prazo, então eu tenho que usar a regra geral. Isso é óbvio. Ela não estabelece. A regra específica não estabelece o prazo. Então tem que usar a regra geral. Então ele está correto. Não necessariamente. Não, se eu tenho uma lei específica, ela não me dá o prazo, então eu sou obrigado a acatar a regra geral. Isso é o princípio basilar do direito. Se na regra específica tivesse falado, pode ser 10 dias, 20 dias, eu me calava. Mas se ela não fala, eu sou obrigado a acatar a regra geral do processo administrativo. É isso que eu queria só pontuar. Okay. O processo está aberto para manifestação dos demais membros. Eu vou proferir o meu voto. Processo número 2022, final 4688, auto de infração 41498. Trata o processo do auto de infração número 41498, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes Belo Limitada, com base no inciso 4 do artigo 12 da resolução número 297/2007 CG, por executar o serviço com veículo de características e expressões diferentes estabelecidas no respectivo contrato ou em norma da GR. A empresa foi autuada por utilizar na linha convencional Goiânia a Palmeiras de Goiás o veículo de placa JAHK 9097, sob o aspecto técnico para ser utilizado em linhas de características semi-urbanas. No mencionado veículo está corretamente caracterizado no auto de infração número 41498,
e pelas suas fotos é possível identificar claramente que se trata de um veículo para ser utilizado em linhas de características semiurbanas. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 813/2022, e a é recebido em 30 de 6 de 2022. Notificada apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 145/2022. Em síntese, é o relatório. Preliminarmente, entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto de infração número 41498, nos termos que dispõe o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 51 do decreto número 8.444/2015, pois está caracterizado pelo seu percurso, ou seja, origem campestre, Goiás, destino Goiânia-Goiás. Conheço da defesa porque presente os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois o auto de infração número 41498 está assinado na forma legal e o agente fiscal Paulo César Ferreira, corretamente identificado, inclusive com o número de seu CPF 659-843-821-72. 2. Uma via do auto de infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa, autuada via e-mail registrado na GR e devidamente caracterizado no auto de infração. 3. O auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe a obrigação legal do opor ciente da segunda via. 4. Não se aplica ao caso exame que estabelece a Lei 3.800/2001, pois o Serviço Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no Estado de Goiás é regido por legislação própria e os atos normativos editados na forma legal pela GR. 5. A linha número 19.01700 Goiânia, Palmeiras de Goiás é convencional, consoante se vê nos seguintes documentos: termo de autorização número 017, quadro de horários e tabela de preços passagens. Aqui eu quero fazer também um adendo. Essa linha, diferente da anterior, ela não pode ser requerido nela o serviço de característica semiurbano, pois ela tem uma extensão de 100 quilômetros, e o serviço de característica semiurbano, ele pode simplesmente ser requerido até o limite de 60 quilômetros. 6. O veículo utilizado na execução do serviço é próprio para as linhas de características semiurbanas, conforme se vê nas fotos anexas à auto de infração número 41491. 7. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos. Ou seja, a empresa, ao ser autuada na linha convencional número 19.01700 Goiânia, Palmeiras de Goiás, utilizar o veículo próprio para as linhas de características urbanas. Acrescente-se a isso que a empresa não contesta tal fato em sua defesa. Quanto ao auto de infração número 41498, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41498, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe prova, qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo está aberto para manifestação, se assim o desejar. Gilvan, depois que você fala lá em síntese o relatório, aí vem a primeira frase. Preliminarmente, você usou o percurso errado. Não é Campestre de Goiás, Goiânia, é Palmeiras de Goiás. Aonde você fala, Danilo? Gentileza? Em síntese o relatório. Aí como é? Preliminarmente. Você fala origem campestre, destino Goiânia? É Palmeiras, esse auto de infração. Hã? Esse auto de infração não é de Campestre. Campestre é o meu processo. Esse é de Palmeiras. Não é o auto de infração 4688? 41498. 41498, exatamente. Pois é, Palmeiras. Você escreveu Campestre. Peraí, Danilo.
Ah, tá certo. Goiânia, Palmeiras. Perfeito. A coisa está certa, a coisa que está errada. Eu agradeço a sua... Ok? Eu agradeço a sua manifestação e vou fazer a correção, perfeito? Ok. Outra coisa. A mesma pergunta que eu fiz para o Ricardo, eu gostaria de fazer para você. Você combateu também falando que tem regra específica. Ok. Qual que é o prazo na regra específica? Alino, a Lei 3.800, ela diz que quando existe uma lei própria, uma legislação própria, Ok. ela se exclui automaticamente. E todos os atos são regulados pela lei específica. A lei específica, 18.673, ela não impõe prazo para o órgão regulador, no caso a GR, fazer a sua defesa. Então, eu acho, no meu entendimento, está correto. Não, então tem que pegar para o geral. É a mesma coisa no direito. Quando você não tem prazo, você vai lá no Código de Processo e busca os prazos do Código de Processo. É a mesma coisa. Então, se não tem prazo na lei específica, tem que ser a lei específica. Não, tudo bem. Eu entendo o seu posicionamento. Essa linha também, eu vou aceitar esse argumento. É salutar o seu posicionamento, mas eu, modestamente, entendo que se a Lei 3.800 fala, quando existe uma norma específica, vai prevalecer tudo aquilo que está na norma, né? Isso. Se não tem prazo, eu tenho que voltar. E a lei, no meu entendimento, a Lei 3.800, a Lei 18.673, ela não fixou prazo para a GR notificar. Então, eu entendo que está correto. Então, eu entendo que tem que submeter a 13.800. Tá bom, eu entendo dessa forma. Eu já tenho 2 argumentos contra esse processo e, a partir de agora, eu vou ter outros argumentos contra os autos de infração. Okay. Perfeito. Não, perfeitamente lícito a sua observação. Em votação. Eu voto pela... Eu vou votar pela anulação da infração, baseando-se que não está identificada a linha e que a GR não cumpriu o prazo legal da 3.800, conforme alegado pelo autuante. Tendo em vista que a lei específica não traz prazo. Se não traz prazo, eu tenho que submeter à regra geral. Então, pela anulação da infração por vício na sua emissão e na sua tramitação. Para votar. Eu estou indo com o relator do processo pela manutenção do auto de infração. Eu acompanho o relator pela manutenção do auto de infração. Essa questão aí, a gente vê mais à frente aí, né, de relação ao prazo. Secretário, para signalar que o auto foi julgado e mantido por maioria de votos, com o voto contrário do membro Idalino. Eu agradeço, Idalino, pela observação que ele fez e farei a errata quanto à origem aqui da linha. Muito obrigado, Idalino. Secretário, para colocar em pauta o próximo item da pauta. Ainda com o relator Ricardo Naves Rosa, o processo 5.2, 2022, final 5133. Lá para o relator do processo, Ricardo Naves Rosa. Farei a leitura do relatório 146. O número do processo é o 2022 00029 0051 33. Trato do processo de auto-infração 41.537, lavrado em nome da empresa Locadora Rio Quente Ecoturismo Limitada, CNPJ 14.451.226.000113, com base no inciso 3, artigo 78 da Resolução 105, por executar serviço de fretamento sem prévia autorização. A empresa foi autuada em Goiânia no dia 18 de agosto de 2022, às 15 horas e 35 minutos, por colocar em operação na linha Goiânia-Caldas Novas o veículo de placa B de bola PO 7H47, que está corretamente identificado no auto de infração, inclusive com sua foto. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 922, IAR recebido em 5 de setembro de 2022.
apresentou tempestivamente a sua defesa no dia 26 de julho de 2022, por fazer parte integrante deste ato. Em resumo, afirma: inicialmente faz um resumo da autuação e, ao final, entende que não pode prosperar a aplicação da penalidade. Em sua fundamentação, afirma que não efetuou o transporte de passageiros sem autorização. Os passageiros que se encontravam no veículo no momento da fiscalização eram de um outro veículo que teve uma pane e que não poderia deixar os passageiros sem socorro. Afirma também que possuía uma licença de número 135400 em nome da empresa Cooperativa de Transporte Rodoviários e que foi juntada a uma declaração do proprietário da empresa que havia solicitado socorro. Ao final, faz outras considerações e requer a anulação do auto de infração 41537. Em síntese, é o relatório. Fundamentação e voto. Nos termos do artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo único da resolução 297, a autuada deve juntar à sua defesa o seu contrato social e o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifica-se que a defesa atende a esses requisitos de sua admissibilidade. Assim, a conheço, passando a analisar sua fundamentação. A alegação de que não efetuou o transporte de passageiros sem autorização e que possui uma licença de número 135400. Não tem sustentação legal, pois a licença apresentada na defesa não se refere ao veículo que foi autuado. Quanto à alegação de que os passageiros que se encontravam no veículo no momento da fiscalização eram de outro veículo que teve uma pane e que estava prestando socorro, também não possui sustentação legal, pois a GR deveria ter sido comunicada conforme preconiza o artigo 22 do Decreto 8444 de 2017, que diz: quando ocorrer impraticabilidade temporária do itinerário, o serviço será executado pela via disponível mais em conta e acessível, com imediata comunicação à AGR. Sendo assim, concluo que as razões justificativas apresentadas na defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração 41537. Voto. Posto isso, considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41537, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo. Voto pela sua manutenção. Está aberto para manifestação dos demais membros. Vou proferir meu voto. Processo 2022, final 5133. Interessado locadora Rio Quente Ecoturismo Limitada. Auto-infração 41537. Trata o processo do auto-infração número 41537, lavrado em nome da empresa locadora Rio Quente Ecoturismo Limitada, com base no inciso 3 do artigo 78 da resolução número 105/2017 CR, por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. A empresa foi autuada por executar o serviço de fretamento eventual turístico sem a devida autorização no trajeto Goiânia a Caldas Novas. Consta dos autos que a empresa embarcou 6 passageiros do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 922, e a AR recebida em 5/9/2022. A defesa é tempestiva e foi apresentada pela empresa antes mesmo de ser notificada, cujo documento passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 146/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Os argumentos e justificativos apresentados à defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41537. O único argumento apresentado na defesa de que prestava atendimento a veículo objeto de pane é, no mínimo, fantasioso, pois, 1. A licença número 135.400, apresentada para justificar tal fato, tem como trajeto Caldas Novas para Goiânia e a empresa, ao ser autuada, realizar o transporte e fretamento eventual turístico no sentido de Goiânia ao Caldas Novas. 2. A referida licença foi emitida no dia 17/8/2022 e com validade até 18/8/2022, com horário de partida às 8 horas
e o horário de retorno às 12 horas. 3. A empresa locadora Rio Quente Ecoturismo Limitada foi autuada às 15 horas e 25 horas do dia 18/8/2022 por executar o serviço de fretamento eventual ou turístico do trajeto Goiânia a Caldas Novas. Aqui eu vou frisar uma coisa, como o Ricardo bem deixou claro em seu relatório. A licença apresentada é de uma outra empresa que não tem nada a ver com a Ecoturismo Limitada. Se a licença for da Ecoturismo Limitada e o veículo tivesse PAMI, ela faria as anotações no verso da licença e uma outra empresa poderia prestar o serviço. 4. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, ou seja, a execução do fretamento contínuo ou turístico sem a devida autorização da GR no trajeto Goiânia para Caldas Novas. Quanto ao auto de infração número 41.537, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.537, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo continua aberto para manifestação dos demais membros. E só complementando, Gilvan, além da obrigatoriedade da comunicação à GR, se caso houvesse a... Exatamente, ela não fez. Como ninguém se manifestou, em votação. Muito hilária essa defesa da empresa. Eu voto com o relator pela manutenção do auto. Com o relator. Eu acompanho o relatório do relator, né? Não sei se é redundante, pela manutenção do auto. Para confirmar que o processo, o auto de infração foi julgado por unanimidade e mantido. Próximo item da pauta. Coordenador, poderia fazer um pedido? Pois vai, Lalinho. Os próximos dois processos é a mesma tipificação e é o mesmo autuado. Poderia ser feito em bloco? Perfeitamente, eu pergunto aos senhores, nós podemos relatar os processos 2022, 3349, Juarez Mendes de Melo Limitada, auto-infração 41.345, e o processo item 6.2, 2022, 3436, interessado Juarez Mendes de Melo, auto-infração 41.368, em bloco. A relatora fará um relatório e depois a gente faz a votação individual. Os senhores concordam? Eu gostaria de perguntar à relatora se os argumentos apresentados na defesa são os mesmos. Também isso aconteceu comigo, mas os argumentos da defesa acabaram sendo diferentes e geraram relatórios diferentes. Se forem os mesmos, eu não me oponho em forma alguma. A intervenção foi valiosa, Ricardo. São idênticos. Maravilha. Relatora Ok, concordada, nós podemos fazer o relatório desta forma. O relato desta forma. Ou você prefere fazer individual? Absolutamente. Era o pedido que eu ia fazer antes do relator e da linha sugerir. Eu já tinha até separado aqui, são dois processos, o 2022 final 3349, cujo auto de infração é o 41345, e o processo 2022 final 3463, auto de infração 41368. Ambos os autos de infração foram lavrados em face da mesma empresa, Juarez Mendes Melo Limitada, e a tipificação, inclusive, é a mesma. O artigo 12, inciso 38 da Resolução 297/2007. O relatório, os relatórios são o 147 e 148. São idênticas, as defesas são idênticas, vírgula, citações e dispositivos idênticos. Eu vou começar pelo 147 e a gente faz o batimento com o 148, só alterando datas e localização. Trata o processo de auto de infração 41345, lavrado em face da empresa Juarez Mendes, com base no inciso 38 do artigo 12 da Resolução 297/2007, pela emissão ou preenchimento de bilhete de passagem de acordo com os padrões e valores estabelecidos. Trata-se de um assunto aqui, senhores, que a gente tem tratado reiteradamente,
que é a questão do aumento do valor da passagem. A empresa foi autuada, este auto especificamente foi autuado em Abadia de Goiás, no dia 1º de junho, às 7h21, pela cobrança de passagem no valor de R$ 14,50, sem autorização da GE. No relatório de fiscalização integrante do auto, o fiscal esclarece que o valor autorizado é R$ 11,75, nos termos da cópia do bilhete anexado ao relatório. Então, tem um carimbo sobre... Oi? Tem um carimbo sobre o valor de R$ 11,75 para prevalecer o valor de R$ 14,50. A empresa foi notificada na forma legal, através da notificação 532, num AR recebido em 13 de junho. A mesma protocolou a defesa dentro do prazo regulamentar de 10 dias úteis em ambas as defesas. Nas duas defesas, em relação aos dois autos, alega as mesmas razões. Nulidade do auto por inobservância do requisito formal sob o argumento de que não consta a assinatura do agente autuante em sua qualificação. 4.2, inobservância do prazo estabelecido no artigo 24 da 13.800, por ter decorrido mais de 10 dias úteis entre a lavratura do auto e a correspondente notificação. Assunto que foi discutido agora no processo relatado pelo Ricardo. 4.3, violação ao princípio da moralidade da administração, uma vez, abre aspas, uma vez que, cumprida a norma legal pela autuada em relação ao reajuste, não é razoável e justo diante da escalada dos preços dos combustíveis e que vem levando ao caos operacional a lavratura da penalidade de multa, fecha aspas. Requer, ao final, que a defesa seja recebida e, de consequência, seja o auto de infração cancelado. Em síntese, é o relatório. Então, é a mesma argumentação. Fundamentação. Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da defesa apresentada pela autuada. Ambos. O argumento trazido pela parte, com base no artigo 18, inciso 7 da Resolução 297, de que o auto carece da assinatura e qualificação do agente, não guarda correspondência com a realidade. Visto que a leitura da parte final do mesmo, obtém-se as informações ora reclamadas pela autuada. Nesse campo, portanto, encontram-se registrados por meio eletrônico o nome e a respectiva qualificação do servidor responsável por aquela autuação, estando afastada qualquer indício de nulidade. Acerca de possível observância do prazo legal para notificação, equivoca-se a autuada quando recorre a regramento que estabelece normas gerais do processo administrativo, qual seja a 3.800, posto que se tratando de matéria de transporte municipal, existem normas específicas a regular o serviço, motivo pelo que não se aplica a legislação citada pela empresa. E, fazendo um parêntese aqui, no meu relatório, eu confesso que cheguei à conclusão que precisamos estudar mesmo mais a fundo, com base no que o relator Idalino comentou, sobre essa questão da regra geral e a regra específica. Então, em que pese eu ter informado aqui que não se aplicaria a regra geral, mas confesso que vou estudar mais profundamente sobre a matéria. 5.3. Contudo, quanto à alegação da autuação de violação ao princípio da moralidade, diante de prática de reajuste tarifário, forçoso reconhecer que o Instituto da Autorização para a delegação da prestação de serviço público pressupõe um emprego de liberdade tarifária, já que fixado na Lei 18.673 de 2014, no inciso 2, parágrafo 1º do artigo 10. Em que pese configurar situação singular de direito, vez que o equilíbrio da equação, modicidade da tarifa e liberdade de preços instala-se como um grande desafio para a administração. Então, a própria legislação, ela traz essa questão da liberdade da tarifa, mas é um equilíbrio difícil para a administração. Ainda mais no cenário em que, como argumenta a empresa autuada, de repetidos aumentos de combustível, em especial do óleo diesel,
onerando a despesa operacional da mesma e, por conseguinte, ameaçando o equilíbrio econômico-financeiro. Corrobora com o arrazoado da empresa a juntada de ofício C30, de 12 de maio de 2022, em que o referido sindicato apresenta a adoção de um coeficiente tarifário com a inclusão proporcional do percentual dos reajustes do óleo diesel verificado nos últimos meses, sem, contudo, obter qualquer manifestação por parte da agência, restando autuada sem amparo do ente regulador. Daí, segundo a empresa, necessário se ter o reajuste objeto da autuação. Traz ainda em sua defesa a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, via despacho 1651 de 2021, segundo o qual não há vedação para que a operadora do transporte realize o reajuste tarifário, desde que tal medida seja comunicada à agência dentro do prazo legal, referindo-se ao expediente do sindicato acima citado. Passo ao voto. Posto isso e considerando que consta nos autos e que a autuada, na minha opinião, apresentou argumentos aptos a desconstruir o auto de infração, tanto o 41.345 quanto o 41.368, voto pela sua manutenção, submetendo este entendimento à apreciação dos demais membros da Câmara, observado o disposto no artigo 19 da 13569, com relação ao superior reexame e deliberação por parte do Conselho Regulador da AGE. Está votando pela manutenção. Eu também escutei isso no Desculpa, eu falei anulação, desculpa, é a anulação. Você falou anulação. Desculpa, não, ela falou manutenção, por isso que eu estou com dúvida. Desculpa, então eu vou reiterar aqui que eu voto pela anulação, já que a empresa trouxe, na minha opinião, argumentos aptos a desconstituir os dois autos de infração. Voto pela anulação. Desculpa. Ok. Feito o relato dos processos 2022, 3349, auto-infração 41.345. Item 6.2, processo 2022, final 3463, auto-infração 41.368, em que a relatora votou pela anulação dos mencionados autos. Eu vou pedir vista do processo, dos processos. A secretária para colocar em pauta o próximo item da pauta. Item 7, encerramento. Alguém quer fazer alguma observação? Eu quero agradecer ao Idelino pelas duas intervenções que foram valiosas, e eu farei via errata as devidas correções, Idelino. Muito obrigado. Até mais, bom final de semana a todos. Um abraço a todos. Muita saúde e paz. Obrigada, mãe. Eu desejo também a todos. Muita saúde e paz. Bom final de semana. E dinheiro no bolso também. Também. Só um pouquinho, né, Paulo, pelo menos? É bom, né? Um beijo a todos. Obrigada, gente. Ok, tchau. Até logo pra vocês. Tchau. Até logo.